Colocar os pratos aqui, um rack como esse, para aquele prato normal que a gente usa, que não é aqueles pratos grandão de self-service, aqueles pratos normais, a gente calcula isso aqui para 18 pratos. Se você entra num self-service em que os pratos são maiores, aí vai cair o número de pratos, não vai ser 18, vai ser 15. Então vai depender do tamanho do prato, do tipo de bandeja que você tem aqui, ok? Aí o que acontece? Chegou o inverno, o que você gosta de tomar no inverno? Café. Opa. Ligo. Não ligou. Sensor alguém. Alguém mexeu, hein? Soltaram tudo. Ana Paula, cadê você? Eu ia xingar vocês. Beleza, pessoal? Então tá. Deixa eu tirar o rack aqui. Vou colocar isso aqui no canto primeiro, porque eu não vou anotar nada nele por enquanto. Leonardo, Senhor. só antes de passar para a aposta, no caso do rack, lava a louça hoje, ela teria que ter pelo menos uns 3. Beleza? Então tá. Essa aqui é a máquina de lavar louça, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Vamos desligar ela aqui e vamos rapidamente recapitular os pontos principais que a gente viu lá em cima, naquele desenho tosco que eu fiz lá do equipamento para vocês, para a gente conseguir identificar os principais itens que tem na máquina e vocês conseguirem visualizar isso aí, tá? Veja, pessoal, é importante vocês conhecerem a máquina, porque o conhecimento da máquina vai fazer com que vocês tenham maior facilidade para manutenção. Quer sentar aqui? Pode sentar, parceiro. Traz a cadeira. Não, faz a Quem pega é o mesmo preço, tá? Então tá, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, máquina de lavar. Lembra que eu falei para vocês sobre os braços de lavagem e enxágue? Eles estão aqui dentro, tá? Então você tem 2 braços de enxágue e 2 braços de lavagem. Como que eu sei qual é o braço de enxágue e qual é o braço de lavagem? Regra simples. Braço de lavagem ele é maior e braço de enxágue ele é menor. Então, ó, se vocês olharem aqui dentro da máquina, esse de cima que é maior é o braço de lavagem e esse daqui de baixo, que é o menor, é o braço de enxágue. Tem uma coisa que é importante vocês saberem sobre os braços. Eles entopem. Tá? Uma das coisas que vocês vão fazer com muita frequência nas máquinas de lavar louça é limpezas de braços de lavagem. Por que o braço de lavagem entope? Porque o arroz, que é o principal fonte de carboidrato brasileira, ele possui muito amido. E é comum você ter resto de arroz dentro da máquina. Esse amido que o arroz gera, ele acaba indo para os braços de lavagem e entupindo os braços de lavagem que ficam aqui, tá? E esses braços de lavagem, uma vez entupidos, faz com que o braço não rode corretamente. Veja, não existe motor que faça o braço girar. O braço, ele está girando aqui dentro, ó, livre. Não tem um motor que faz o braço virar. O que faz o braço virar? Pressão da água. Se o bico está entupido, a água não sai, não tem pressão e você acaba não lavando a louça corretamente. Aí vem um BO. Muitos de vocês vão querer ser o super-homem da história. O braço está entupido? Eu limpo isso para você. Deixa comigo. Aí o cidadão vai pegar clipes de papel e vai tentar desentupir o bico. Cuidado, tá bom? Existem vários tipos de bico diferentes no mercado. Esses daqui da NTI,
Com um clipezinho de papel você até consegue desentupir, sem problema. Mas existem alguns bicos especiais da Winterhalter e da Robert que eles não são tão simples assim de desentupir. E se você pegar e enfiar um grampinho lá dentro, você vai quebrar o bico. Preço do bico, R$150 a peça. Cada bico. Cada braço tem 6 bicos. Então faz a conta aí de média de quanto que você ia gastar, tá bom? Você tem que desmontar ele, tirar ele da máquina, desmontar, colocar ele numa solução e fazer a limpeza. O ácido, detergente ácido vai resolver? Na máquina não, você tem que fazer fora. Tem que fazer fora. Mas com detergente ácido, por exemplo, ou não? Olha, aí, se eu falar para você que sim, eu posso estar cometendo um erro. Eu precisa ver o que o fabricante recomenda. Normalmente o fabricante tem uma recomendação que está no manual dele, tá? Mas, assim, eu limparia com detergente ácido, tá? Você entendeu, né? Sim. Então, funciona mais ou menos desse jeito, tem que limpar. Leonardo, mas como eu sei que o bico é ou não é especial? Prestando atenção na máquina, tá? Então, se o bico for meio diferente, fica de olho. Nesse caso aqui, o bico é de ferro, dá para você desentupir com um clips, um ferrinho, alguma coisa assim, você consegue. Aquelas alumínios de limpar, geralmente limpar o Fogão, isso. Então, aí você consegue. Agora, se o bico for um pouco especial, dá 2 passos para trás e vai com calma, porque senão vocês podem se dar mal, tá bom? Então, a limpeza desses bicos é fundamental, tá bom? Se o bico está sujo, significa que o tanque está sujo. Lembra que eu desenhei um tanque onde fica armazenada a água? Esse tanque é esse reservatório aqui, pessoal. Ó. Aqui fica o tanque da máquina. Esse quadrado aqui, ok? Esse quadrado é o reservatório onde você tem o acúmulo da água que você vai usar na lavagem, tá bom? Aqui a gente tem o painel elétrico. Vem cá. Segura aqui para mim. Ó, nem toda máquina tem rodinha para você virar, tá? Isso que eu falar. Isso aqui é um privilégio, pessoal. Bom, aqui na lateral da máquina a gente tem alguns itens importantes, tá? Primeiro item importante que a gente tem as bombas. Lembra que eu falei de 2 bombas? O papel está aqui, por que eu não estou mostrando? Lembra que eu falei para vocês que tem 2 bombas na máquina, M1 e M2? Ó, M1 e M2. Qual que é a bomba M1? A bomba M1 é a bomba de enchimento ou enxágue, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Sim, a minha letra é feia. Tá? Então, é o seguinte, a M1 é a motobomba de enchimento ou enxágue. Aí eu pergunto para os senhores, se eu estou vendo 2 bombas aqui, como que eu sei qual que é de enchimento, né? E qual que é a de lavagem? Primeiro, tamanho. Normalmente, a motobomba de enchimento de enxágue, elas são menores. Então, você olhando aqui, qual bomba é menor? A preta. Então, já de cara, eu já olharia para ela como sendo a motobomba de enchimento de enxágue, tá bom? E a motobomba maior como essa daqui, tá? Leonardo, mas as 2 são do mesmo tamanho. Tem alguma outra forma de eu ver qual que é de enchimento e qual que é de enxágue? Tem. Veja, olha só, a M1 ela está ligada na tubulação de entrada de água. Então basta eu ver qual dessas motobombas está ligada na tubulação de entrada de água. Nesse caso, ó, a água entra aqui, tá? A água entra aqui. No que a água entrou aqui, ela entra na motobomba preta. Então, se ela entra na motobomba preta, essa daqui é de enchimento e enxágue. Outra coisa, a motobomba de lavagem, ela pega a água do tanque para fazer a lavagem. Então, teoricamente, essa motobomba aqui, ela está ligada no tanque da máquina, certo? Certo? Olha aqui, ó.
A entrada da motobomba Sim. está ligada no tanque da máquina. E é por isso que eu sei que essa motobomba é a motobomba de lavagem. Alguma dúvida, senhores? Não? Tranquilo? Tá bom? Bom, parceiro, já que você está aí sem fazer nada, mais uma viradinha. Devagar, 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 devagar. Parou. Beleza? Aqui na parte de trás da máquina, a gente tem algumas tubulações e a resistência. Veja, aqui ó, a gente tem a resistência do boiler que vai aquecer. Essa máquina, ela tem uma característica interessante. E vocês vão ver muitas dessas máquinas em campo. Nem toda máquina tem duas resistências. Algumas máquinas só tem a resistência do boiler aqui. Só que qual que é a sacada dessa máquina? O boiler, ele está montado dentro do tanque. Então, conforme o boiler aquece, ele aquece também a água do tanque. Tá bom? Essa que é a principal. Mas aí nesse caso, como que faz para regular a temperatura? Eu estou passando para frente já? Não. Como que faz para regular a temperatura? Porque a de lavagem é menor do que a de lixar. A gente faz por aproximação. Tá. Entendeu? Então, como a temperatura do boiler está 85, 55 a 95, a temperatura do tanque vai ficar muito próxima a isso, por aproximação. Tá? Você não controla a temperatura do tanque, só do boiler. Beleza? Então, assim, a gente tem essa brincadeira aqui. Mas outras máquinas estacionárias, aí não, outras máquinas elas já são separadas, tá bom? A roupa costuma ser separada, né? Vai perguntar isso. Veja, deixa eu falar para você. Depende do modelo, né? Depende do do modelo, modelo, depende do fabricante, depende do tipo da máquina. Veja, cada máquina tem uma característica, entendeu? Então, assim, o correto é você fazer separado, tá? Só que por uma questão de economia, para ter uma máquina mais barata, você acaba fazendo desse jeito porque o mercado pede uma máquina mais barata. O que eu pego muito lá na Baixada é a 503. Sim, a 503, a máquina da Robert, a 503, é o que a gente chama hoje de bombril, tem em todo lugar. Tá? Todo lugar que você vai tem uma máquina Robert Ecomax 503. Por quê? Porque se você entrar no Mercado Livre, tem 300 lugares vendendo. Tem um cara em São Paulo chamado Dr. Lava-louça. Isso, esse cara trabalha. vende muito essas máquinas também, entendeu? Então, você tem bastante venda dessa máquina. Se você for na Paula Souza, não sei como que tá, mas antigamente quando eu fui da última vez. Vamos falar de dosador então? Então até agora a gente falou sobre máquinas de lavar. Agora a gente vai falar sobre dosadores para máquina de lavar, beleza? Sim. Vamos lá. Dá uma voltinha aí, vai devagar, se soltar essa mangueira todo mundo toma banho, principalmente o pessoal que tá na frente. Pessoal, se alguém quiser vir ver a máquina, daqui a pouco eu já vou liberar um tempinho para vocês virem mexer nela aqui, tá bom? Legal. Tá? Beleza. Vamos falar sobre dosadores, tá bom? Então vamos começar sobre dosadores. Os primeiros dosadores que a gente fez para a máquina de lavar louça, a gente está falando de dosadores que a gente fabricou já em 1999, tá? E de lá para cá, a gente tem trabalhado nesses equipamentos. Hoje em dia, a gente tem duas linhas de dosadores, tá? Então vamos lá. A gente tem um dosador voltado para as máquinas estacionárias. Sim, minha letra é feia. E outro para máquinas de esteira.